Bom, boa tarde a todos. Então, eu vou dar início agora à disciplina de cálculo numérico, né? A turma aqui do diurno, né? Essa disciplina, né, de cálculo numérico, então vou passar aqui de modo breve, né, o nosso plano de ensino aqui para esse segundo período especial de 2020, né? Bom, então a disciplina ela tem aqui uma carga horária total, né, de 60 horas. Essa disciplina ela vai ser então trabalhada da seguinte forma. Então vamos ter um, um total aqui, né, de aulas síncronas correspondentes a 2 horas semanais, né, nos encontros aqui que vamos faz, realizar às quintas-feiras. E horas previstas aqui de forma assíncrona, né, vão ser 4 horas semanais, né? Então, a gente vai ter aí um total de 10 semanas letivas para essa disciplina. Bom, então a gente terá aqui, né, de novembro até antes do recesso, 7 semanas, né? Então, depois vai entrar um recesso em meados aqui de dezembro até meados de janeiro e depois retornamos com mais 3 semanas de aula. A disciplina, então, né, ela cobre aqui 7 pontos fundamentais, né? O primeiro ponto, né, seria o que a gente vai iniciar hoje, que é uma introdução, né, e as noções básicas da matemática computacional. Na sequência, a gente vai ter, então, um outro ponto que vai ser a solução de uma equação não linear, né, também chamada de equação transcendental. Depois, resolver, né, sistemas chamados de sistemas lineares. Posteriormente, sistemas de equações não lineares. E depois, né, os temas de interpolação e aproximação numéricas, derivação e integração, também numéricas, e, por último, as equações diferenciais ordinárias, né? Então, esses vão ser os pontos básicos que a gente vai cobrir aqui nessa disciplina, né? Então, o objetivo geral aqui dessa disciplina é a gente, né, ter uma noção e estudar alguns, né, dos métodos numéricos aí para diferentes tipos de equações, diferentes tipos de problemas, né, que acabam existindo na engenharia. Claro que nas disciplinas ali, né, de cálculo, que vocês já tiveram, métodos matemáticos também, né, são estudados aí, né, métodos para também solucionar ações, né, que acabam modelando diferentes fenômenos aí existentes na engenharia. Mas o que que acontece, né? Muitas das vezes essas equações elas não admitem, né, uma solução na forma analítica. E para que a gente então possa, né, obter alguma solução para essas equações, a gente então acaba recorrendo a métodos aproximados, né, que são os chamados aqui métodos numéricos. Então, todas as técnicas aqui que a gente vai trabalhar aqui ao longo da disciplina, né, são métodos, são técnicas que vão nos fornecer, em geral, resultados de forma aproximada, né? Então, claro que dependendo dos parâmetros de como a gente procede para obter essa solução, né? Essa solução ela vai ser mais ou menos acurada, né? Então, a gente vai ter uma confiança maior ou menor nessa solução. Mas a gente tem que ter em mente o seguinte, que toda solução obtida aqui através de um método numérico é uma solução aproximada, né? Então, todas as soluções que a gente vai obter aqui para todos os pontos, né, que vão ser cobertos na ementa, são soluções aproximadas, a menos, né, que existam aí alguns casos, e existem, né, alguns casos mais simples, em que daí a solução obtida é uma solução exata, né? Mas, de forma geral, aquilo que a gente vai trabalhar aqui na disciplina
vai nos fornecer algumas soluções, né? Soluções aí numéricas, soluções aproximadas para os diferentes tipos de problema, né? Bom, então o programa aqui básico da disciplina, né, consta desses 7 pontos. O primeiro ponto a ser estudado, né, é a introdução e a matemática computacional. A gente vai discorrer sobre esse tema, né, durante 2 semanas, essa semana agora, né, e a próxima semana. Eles são, então, focados nessa parte aqui de matemática, né, computacional. Solução de equações, né, da equação não linear, de equações transcendentais, né, ela vai ser vista durante a semana ali do dia 16 a 21 de novembro. Na sequência, né, a solução de sistemas de equações lineares, a gente vai gastar aí 2 semanas, né, para estudar esses métodos. Então, a gente vai ter aí, né, a semana de 22 a 28 de novembro e de 29 até 5 de dezembro. Sistemas de equações não lineares, elas vão ser cobertas na semana de 6 de dezembro a 12 de dezembro. Para finalizar, né, o conteúdo nesse ano, a gente vai ter, então, as técnicas de aproximação e interpolação numéricas, que vão ser abordadas, então, na semana de 13 a 19 de dezembro. E ficam, então, 2 assuntos para serem discutidos, né, aí na volta no próximo ano, né, em janeiro, começo de fevereiro. Então, o primeiro desses tópicos, né, vai ser a parte de derivação e integração, né, numéricas. A gente vai, então, estudar na semana de 18 de janeiro a 23 de janeiro. E, por último, as chamadas equações diferenciais ordinárias, né? Então, para esse tema, a gente vai gastar aí 2 semanas, que vão ser as semanas de 24 de janeiro a 30 de janeiro e de 31 de janeiro a 6 de fevereiro, né? Então, a gente vai ter esses 7 tópicos aqui associados à disciplina de cálculo numérico, né? Então, essa disciplina ela vai ser desenvolvida, né, através de aulas síncronas que vão ocorrer às quintas-feiras, né? E material que vai ser deixado aí para vocês estudarem, né, de forma assíncrona, né? Então, ele seria um material correspondente a mais ou menos 4 horas semanais, né? Bom, a comunicação, então, né, que vai ser feita aí com vocês, ela vai ser feita aí por e-mail, né? Então, eu, dependendo aí, né, da situação, eu envio, né, o e-mail através ali, por exemplo, do Siga, né? Eu tenho o acesso aí aos e-mails de vocês. A UFPR Virtual, né, que vai ser o nosso ambiente aí de aprendizagem, né, o Moodle, em que eu deixo, então, o material da disciplina e já vou, né, apresentar esse material para vocês. E o Microsoft Teams, que vai ser utilizado, então, para nossas aulas síncronas, né? Então, essas aulas nossas síncronas vão ser mantidas aqui via Microsoft Teams. Bom, as aulas síncronas, né, eu devo manter aí a gravação dessas aulas para uma posterior disponibilização através da UFPR Virtual, né? Então, dentro lá da UFPR Virtual, eu devo alimentar, né, também com essas aulas síncronas para quem, porventura, não consiga, né, assistir essa parte síncrona, né? Bom, as avaliações, né, elas devem ser feitas aqui de forma assíncrona, né? Eu devo trabalhar aí com vocês, né, 3 avaliações. A primeira está, né, proposta aqui, a princípio, para a semana de 29 de novembro a 5 de dezembro. A segunda para a semana de 13 a 19 de dezembro. E a última para a semana de 31 de janeiro a 6 de fevereiro. Então, devem ser 3 atividades aqui de forma assíncrona para servir como avaliação.
Essas atividades de forma assíncrona, né, eu devo colocar na UFPR virtual o material, né, para que vocês, então, possam baixar, né, fazer o download delas, e, posteriormente, né, resolver esse material e me devolver na forma ali, né, dentro também do ambiente da UFPR virtual. Né? Então, acaba sendo bastante importante que vocês tenham acesso aí, né, ao UFPR virtual e verifiquem, né, se acesso com, aí para vocês está tudo ok, né? Então, cronograma aqui, né, de execução, nosso cronograma, então, vai ser feito aqui a disciplina em 10 semanas letivas, né? A primeira parte dessa semana agora, de 3 de novembro até a semana, né, finalizada em 19 de dezembro. E, posteriormente, né, a gente vai ter, então, um recesso. E, posteriormente, a gente retoma as atividades na semana de 18 de janeiro, e finaliza atividades na semana, né, de 6 de fevereiro. Né? Então, esses vão ser os nossos pontos aqui principais, né, do plano de ensino. Alguma dúvida aqui por enquanto? Não, professor, a princípio tudo tranquilo. Bom, vamos ver agora então, né, ali a questão da UFPR virtual. Né? Então, o material, né, e o conteúdo básico aqui para vocês acessarem, ele deve ficar disponível dentro desse ambiente aqui, né, chamado de UFPR virtual. Então, dentro aí do navegador, né, vocês utilizam aqui o fprvirtual.ufpr.br, deve abrir, né, uma página dessa forma aqui, né, como estou apresentando, e daí tem aqui, né, o acesso. Ele coloca ali acesse o Moodle, né? Bom, usuário básico aqui, né, para vocês vai ser o CPF, né? Então, vocês colocam ali o número do seu CPF, né, sem ponto, sem traço, somente os dígitos, e a senha, né? A princípio aí, para quem não modificou aí a senha, né, essa senha de acesso ela deve constar de 8 dígitos. Então, esses 8 dígitos, né, eles são a data de nascimento de vocês, composta então por 2 dígitos do dia, né, 2 dígitos do mês e 4 dígitos do ano, todos juntos, né? Então, vocês têm aí, né, os 8 dígitos, né? Daí vocês conseguem entrar aqui na UFPR virtual e deve aparecer, então, né, aí para vocês as diferentes disciplinas, né, correspondentes aí tanto ao primeiro período especial, né, quanto ao segundo, e as disciplinas aí, né, do semestre normal, né? Então, no caso aqui, né, a gente vai estar na disciplina de cálculo numérico, né? Então, eu deixei aqui como título, né, TMEC 001, Cálculo Numérico Integral, ERE 2020/2, né? Dentro dessa pasta, então, né, correspondente à disciplina, vocês vão encontrar aqui, né, diferentes blocos. Alguns deles, né, eu já fiz a alimentação com material, né, outros aqui ainda não, mas dentro deles, então, já tem aqui alguns materiais. Então, por exemplo, né, aqui correspondente ao capítulo 1, né, eu deixei já ali, né, um material correspondente às apresentações, né, que eu vou fazer aqui associadas ao capítulo 1, né? Então, aqui seria a parte, né, do PDF da apresentação, né? E alguns links de alguns outros vídeos auxiliares, né, sobre os diferentes assuntos que vão ser tratados aqui nesse primeiro capítulo, né? Então,
daí deixo aqui para que vocês possam consultar, né, aí outros materiais. Né? Então, para cada um dos assuntos, eu vou criar aqui, né, um bloco. Ainda não foram criados todos esses blocos, né, os 7 blocos, mas eu vou colocando, alimentando aqui, então, esse site aqui da UFPR Virtual. Né? Então, o bloco 2 aqui também já tem algum material disponível aí para vocês. Né? Eu devo finalizar aí durante os próximos dias, próxima semana aí, para vocês com os materiais aí iniciais, né? Também, questão aqui, né, de avaliações, vai ser criado aqui, né, vão ser criados blocos para colocar o material de avaliação e, né, vocês então, quando tiverem essas avaliações, vão baixar, né, fazer o download do material e devolver, né, a resolução através também aqui da UFPR Virtual. Essas avaliações, então, né, vão ser feitas de forma assíncrona. Eu vou disparar aí na época, né, um e-mail avisando que esse material já está disponível aqui dentro do nosso Moodle, né, da disciplina, e vocês terão alguns dias aí para resolverem e entregarem, né, de volta essa avaliação, né, dentro do próprio ambiente. Né? As aulas síncronas também, né? Eu devo criar aqui um bloco para inserir essas aulas síncronas, né? Ou ao menos o link, né? Que vocês possam depois assisti-las novamente. Alguma dúvida aqui sobre o UFPR virtual? Eu tenho, professor. Sim. Como será a forma de presença? Bom, eu não devo cobrar aqui de forma corriqueira, né, a presença. Talvez alguma atividade, algum dia ou outro, eu coloque alguma atividade a ser realizada, né, para isso, mas de forma geral não vou cobrar aqui a presença no correspondente às aulas aqui. Entendi. Obrigado. Mais alguma dúvida? Professor, então para entrega vai ser só nessas 3 datas que o senhor colocou aqui? Para a questão aqui de avaliação, né, ele deve estar associado a essas datas. Eu vou ainda confirmar, né, posteriormente, mas a princípio vão ser essas 3 semanas ali para entrega de atividades. E sobre monitoria, professor? Monitoria, eu estou sem monitor. Né? Qualquer dúvida, a princípio, vocês podem me enviar aí, né? Ou tirar nas próprias aulas síncronas, né? Ou enviar por e-mail, ou através aqui da própria UFPR Virtual, a gente tem aqui alguns pontos aqui, né? De essa hora do café aqui, ele serve para fazer um tipo de... como se fosse um bate-papo também, né? Como vocês acharem mais fácil. Obrigada, professor. Para tirar dúvidas. E também aqui, né, para essa parte, né, da disciplina, né, como essa disciplina está sendo feita de forma remota, né, eu não vou cobrar a questão aí de programação, né, da forma típica, como normalmente é feita na disciplina presencial. A parte aqui, né, que a gente vai ter correspondente a algum tipo de programação, vamos utilizar, então, planilha eletrônica. Né? Então, vamos adaptar aqui, né, os diferentes métodos aí de solução
dos diferentes problemas, né, associados aqui ao cálculo numérico, dentro de uma planilha eletrônica, para resolver, então, os problemas. Mais alguma questão aqui inicial? Essa parte computacional será cobrado também na prova? Bom, na verdade, eu não devo cobrar a parte, né, como se fosse computacional, mas vocês ficam livres para resolver, por exemplo, dentro de uma planilha. Entendi. E cada capítulo desse corresponde à semana? Não necessariamente a uma semana só. Às vezes tem alguns capítulos ali que são 2 semanas. Por exemplo, esse primeiro capítulo a gente deve trabalhar durante as 2 primeiras semanas. Entendi. Tá bom. Obrigado. Mais alguma dúvida? Bom, então vamos iniciar, né, aqui a parte do primeiro capítulo. Deixa eu ver aqui. Não compartilhou a apresentação. Deixa eu compartilhar aqui. Então, vou ter que compartilhar de outra maneira. Bom, então a gente vai iniciar hoje, né, um capítulo aqui, né, que é o capítulo de motivação, né, uma introdução e revisão matemática e a parte, né, de matemática computacional, que acaba sendo, né, bastante importante para a gente aí nessa disciplina de cálculo numérico. Bom, qualquer que seja, né, o problema que a gente vai resolver aqui nessa disciplina de cálculo numérico, na verdade ele vai estar associado, né, à solução de um modelo matemático, né? Então, o que seria esse modelo matemático, na verdade, né? Esse modelo matemático, ele pode ser representado, né, aí como sendo uma fórmula ou uma equação, né, que vai expressar as características principais de algum fenômeno físico, né? Então, o que a gente vai ter aqui? De uma forma geral, né, a gente vai estar interessado em avaliar uma variável chamada aqui de variável dependente, né? E essa variável dependente, então, ela, né, é uma função do quê? De variáveis que são independentes, né? De parâmetros, né, são valores fixos aí dentro, né, do nosso modelo, e termos forçantes, né? Então, de uma maneira, né, geral, o que a gente tem aqui na disciplina de cálculo numérico é a solução, né, de forma aproximada de modelos matemáticos. Esses modelos matemáticos, né, eles podem ser modelos, né, bastante simples, né? Então, existem modelos matemáticos aí que vão trabalhar com uma única equação, né? E existem modelos matemáticos que são formados aí por diversas equações, né? Então, a gente tem aí uma gama muito grande aí de modelos, né, que podem ser
trabalhados. Então, aqui, né, nesse slide aqui, que é o slide 3, eu tenho duas equações, né, que modelam aí fenômenos que ocorrem na natureza, né? Então, por exemplo, aqui, né, a segunda lei de Newton, ela não está escrita na forma, né, mais clássica dela, mas a gente tem aí, então, a aceleração como sendo, né, uma força dividida pela massa. E embaixo, né, aí a equação chamada de equação da difusão do calor está escrita, então, em coordenadas cartesianas, né? Então, aí são duas equações, né, que modelam fenômenos da natureza. No caso aqui, por exemplo, da equação da difusão do calor, a gente tem, né, uma equação muito mais complexa do que a equação aí da segunda lei de Newton, né? Então, por exemplo, aí da equação da difusão de calor, ela é uma equação diferencial, né, parcial, né? Então, aí termos, né, de derivadas parciais com relação a cada um, né, dos eixos em coordenadas, né, cartesianas, e mais aqui, né, um termo aqui que é um termo que a gente chama de termo temporal. Claro que, né, essa equação aqui, que é a equação da difusão do calor, a gente não vai trabalhar aqui na disciplina, como ela é uma equação diferencial, né? Parcial, ela foge aqui do escopo dessa disciplina, aqui de cálculo numérico. Mas existem técnicas, né, que permitem que a gente resolva essa equação de forma numérica, né, de forma aproximada. Bom, então, o que a gente tem como sendo características aqui dos modelos matemáticos, né? Então, características básicas aí, né, são que elas devem descrever um processo, né, ou um sistema natural em termos matemáticos. Então, em função aí, né, de variáveis. Elas sempre são, né, elas representam aí uma idealização, né, e uma simplificação da realidade, né? Então, de qualquer maneira, né, qualquer que seja o modelo matemático que a gente adote, né, ela sempre vai ter algum tipo de simplificação ou alguma idealização, né, do que ocorre no fenômeno real, né? Bom, e um modelo matemático sempre permite que a gente, né, obtenha resultados que possam ser depois, né, reproduzidos e daí utilizados, né, para alguma revisão aí, né? Então, quando a gente pensa num modelo matemático, né, comumente a gente também pensa na parte de experimentação e, né, o que a gente ao final acaba, né, desejando que o resultado, né, experimental ele seja, né, compatível, ou o resultado numérico seja compatível, né, com o resultado experimental. A gente tem aí, né, uma validação desses resultados. Bom, alguns pontos, né, importantes do porquê, né, de estudar aí os métodos numéricos. Bom, os métodos numéricos, né, eles acabam sendo importantes por quê? Porque elas conseguem nos fornecer aí, né, ferramentas para lidar com um número muito elevado aí de equações, né? Então, existem aí ferramentas que podem tratar aí de centenas, né, de milhares de equações ao mesmo tempo, né? Essas equações não necessariamente elas precisam ser equações da forma linear, né? A gente tem várias situações, né, em que o nosso modelo matemático é um modelo não linear e, consequentemente, né, a gente tem que utilizar uma ferramenta adaptada para um modelo não linear. E também servem, né, aí para os diferentes tipos aí de geometrias que ocorrem na natureza. Então, a gente consegue tratar aí, né, de problemas que ocorrem em geometrias bastante complexas, né? E, bom, essas ferramentas, na verdade, elas acabam sendo embutidas, né, em ferramentas comerciais. Apesar da gente, né, não necessariamente conseguir enxergar
as ferramentas básicas, né, do cálculo numérico ou dos métodos numéricos dentro de uma ferramenta, né, de um software comercial, essas ferramentas acabam estando lá dentro, né, implementadas. Alguém, né, implementou essas ferramentas lá dentro para que a gente possa, então, fazer o uso delas e resolver os problemas de engenharia. Bom, alguns pontos, né, importantes com relação a essa disciplina agora, né, de cálculo numérico. Vamos ver aqui alguns tópicos, né, de forma rápida, de revisão matemática, né? Então, como a gente, né, vai trabalhar nessa disciplina de pontos, que são pontos, né, aproximados, técnicas, né, que vão aproximar o nosso, né, modelo analítico, por assim dizer, né? Então, vamos ver aqui alguns pontos iniciais, né, uma revisão matemática que vai ser importante para a gente poder, então, compreender melhor, posteriormente, como funcionam as ferramentas, né, de cálculo numérico. Bom, a primeira definição aqui apresentada, né, é a chamada definição de limite, né? Então, na definição aqui de limite, né, na forma clássica, a gente tem, então, uma função f, né, definida para um conjunto, né, real de x números reais, e a gente, então, define o limite da função, né, para x tendendo a um valor x0 como sendo L. Se, né, para um dado número real epsilon, né, maior que zero, exista um intervalo tal que o módulo de f de x menos L sempre seja menor do que esse epsilon. Né? Então, essa seria a definição clássica, né, de limite. Então, na prática, né, o que o limite, né, ele acaba... Por que ele é um conceito aqui importante para a gente? Porque a partir desse conceito, né, de limite, a gente tem, então, um conceito chamado de continuidade, né? Então, o conceito de continuidade, ele está associado aqui, né, ao conceito aqui de limite, né, de uma função, para um x tendendo a x0. Então, se o limite da função for igual ao valor da própria função em x0, essa função é contínua naquele ponto, né? Por que esse conceito de continuidade é um conceito importante para a gente, né? Porque existem várias técnicas que a gente vai trabalhar que elas só são, né, só são válidas, que só podem ser utilizadas considerando que a função seja contínua. Então, se houver, né, algum tipo de descontinuidade da função, né, as técnicas que a gente vai estudar, trabalhar ali, né, elas acabam não sendo válidas. Por isso que esse conceito aqui de limite de continuidade, né, é repassado aqui nesse início da disciplina. Bom, um outro conceito que acaba sendo, né, importante para a gente é o conceito de sequência convergente, né? Então, nesse slide 8 aqui, a gente tem, a princípio, né, uma sequência infinita, né? Então, considerar aí, né, um conjunto xn com n, né, de 1 até infinito, é uma sequência infinita de números reais, né, ou complexos. No nosso caso, a gente vai trabalhar principalmente, né, basicamente com números reais. Então, essa sequência, ela tem um limite x, né, ou converge para x, se a gente conseguir um dado epsilon, né, uma dada tolerância, né, epsilon, de tal maneira que, né, para um certo número inteiro positivo, a diferença, né, entre x, n e x seja menor que essa tolerância. Né? Então, nessa situação, o que acontece? Né? A gente tem essa sequência convergindo, né, tendendo para um certo número ali, x.
Esse conceito acaba sendo importante por quê? Porque muitas vezes, né, os métodos numéricos que a gente vai estudar, eles vão nos fornecer sequências, né? Então, vários valores a cada passo, né? A cada execução. E o que acontece, né? A gente deve ter nessa sequência, né? Para que ele atinja lá o resultado, né? Que seria o resultado exato, ele teria que ser executado, né? Infinitas vezes. Isso, na prática, né? Acaba não sendo possível. Mas o que acontece, né? Essa sequência, a gente deve garantir que ela seja uma sequência, né? Convergente, que ela esteja, então, né, tendendo para um certo valor e, a princípio, né, esse valor deve ser o valor real da solução daquele problema. Bom, aqui, né, nesse caso do slide 9, a gente tem a definição de derivada, né? Então, o conceito de derivada ele está associado a um limite, né? Então, no caso, né, a derivada, né, no caso, derivada primeira de uma função aplicada em um certo ponto seria o quê? O limite de x tendendo a esse valor, né, x0, do que? Da razão entre f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Esse conceito aqui, né, que é associado à derivada, ele acaba sendo importante para a gente posteriormente, ali, quando formos trabalhar com as derivadas numéricas, né? Então, esse conceito aqui, né, e uma adaptação desse conceito acaba sendo importante ali para a gente depois, quando formos trabalhar com a derivada numérica, né? Bom, aqui alguns pontos também associados à álgebra, né? Álgebra linear e geometria analítica também, né? Estudam alguns desses pontos. Então, nesse caso aqui, né? A definição de corpo, né? As operações associadas a um espaço vetorial, né? Então, no espaço vetorial a gente tem algumas operações que são definidas, né? Como as condições, né, que devem ser satisfeitas para que a gente tenha aí um espaço vetorial. Então, estão associados aqui a questão, né, de a comutação, né, a associação, parte, né, do vetor nulo, elemento nulo, a existência, né, do oposto, a multiplicação, né, de um escalar, né, pela soma aí de dois vetores, né, propriedade distributiva, né, e a existência do elemento neutro. Então, esses são pontos aí, né, que acabam sendo importantes e são vistos ali na álgebra linear, né, que também a gente vai utilizar em alguns pontos aqui da disciplina de cálculo numérico. Bom, um ponto aqui também importante que aparece tanto, né, em álgebra linear quanto na geometria analítica, que é o chamado, né, produto escalar ou interno. Bom, na realidade, né, existem diferentes formas da gente definir, né, produtos internos. Então, existem, né, a forma euclidiana, que é a mais utilizada, mas qualquer operação que respeitem as propriedades aqui, né, listadas, eles vão ser consideradas, né, como sendo produtos internos, né? Claro que a norma, né, a produto euclidiano, né, acaba sendo o mais empregado deles. Mas a gente tem o quê? Também, né? Aqui, né? O produto interno de x
por y, né, ele vai ser igual ao produto interno de y por x, produto interno, né, de x mais y, isso aqui, né, produto interno com z, é o produto interno de x com z mais o produto de y com z, né, se eu multiplicar um dos vetores, né, por uma constante, o produto interno, né, vai ser multiplicado também por essa constante, e o produto interno, né, do vetor por ele mesmo, ele sempre vai ser maior ou igual a zero. Ele somente vai ser nulo se o vetor, né, for o vetor nulo. E com base nessa, né, definição de produto interno, tem-se então a chamada definição aqui de norma, né? Então a norma está associada aí ao caso do produto interno, né? Existem várias normas também que podem ser, né, aplicadas. Então existem 3 condições básicas que qualquer operação, né, que é chamado de norma deve satisfazer, mas então existem várias operações, né, que podem ser consideradas aqui como sendo normas, né? Então aqui são alguns exemplos dessas operações, né? Então, chamada norma infinito. A norma infinita é o quê, né? É o máximo valor em módulo dos elementos de um certo vetor. A norma 1 é o quê? A norma 1 é a soma dos módulos de cada um dos elementos do vetor, né? O módulo de cada um dos elementos somados. E a norma 2 seria a raiz quadrada, né, do produto ali interno do vetor, né, por ele mesmo. Duas normas vão ser equivalentes, né? Então, se existirem constantes aqui, de tal maneira que essa desigualdade seja satisfeita. Bom, por que é importante a gente pensar em normas equivalentes, né? Bom, existem várias formas, né, da gente definir normas. Então, aqui nesse slide 16, a gente tem 3 dessas formas. Mas o que acontece? Todas essas normas, elas acabam apresentando um mesmo comportamento. Apesar dos valores numéricos, né, obtidos serem diferentes, então a gente vai ter, né, diferentes normas, diferentes valores aí numéricos obtidos, mas eles vão ter o quê? Eles, em geral, vão apresentar o mesmo comportamento. Então, se a gente seguir, né, por exemplo, uma norma infinito, ou uma norma 1 ou uma norma 2, né, numericamente os valores obtidos aí durante um certo processo, eles vão ser diferentes. Mas a gente vai ter a seguinte situação. O comportamento, né, desses valores ao longo do processo, ele deve ser o mesmo. Então, se a gente verificar que uma norma infinito, né, ela está caindo, por exemplo, com o decorrer do nosso processo, é de se esperar que uma norma 1 ou uma norma 2, né, eles vão ter valores diferentes, mas vão ter esse mesmo comportamento de queda. Se a gente verificar que uma norma 1 ela está aumentando ao longo do nosso processo iterativo, aí, né, um processo de solução, também seria, né, de se considerar, né, de se verificar o seguinte, que as demais normas também estariam aumentando nesse processo, né? Então, essas normas aqui, né, norma infinito, norma 1, norma 2, né, elas são consideradas normas equivalentes. Elas conseguem satisfazer essa desigualdade aqui. Bom, da mesma maneira, né, que a gente define norma para um vetor, né, a gente pode também definir a norma para uma matriz. Então, aqui nesse slide 18 são apresentadas, né, as condições para definir, né, que seja norma para uma matriz. E no slide 19, né, então são algumas normas aí, né, matriciais, como se definem algumas das normas matriciais, né? Alguma dúvida aqui por enquanto?
Bom, vamos prosseguir aqui, né, para a questão da chamada, né, aproximação e os erros que a gente chama aí de erros de arredondamento, né? Um ponto importante quando a gente pensa aqui, né, na disciplina de cálculo numérico, né, é esse conceito chamado de conceito de algarismos significativos. Por que que esse conceito acaba sendo um conceito, né, bastante importante nessa disciplina? Porque basicamente, né, esse conceito ele está associado à confiabilidade dos nossos valores numéricos, né? E como a disciplina aqui de cálculo numérico ela sempre vai nos fornecer resultados, né, de forma aproximada, né? É importante que a gente tenha, né, aí em mente e consiga avaliar, né, algum critério de confiabilidade para esse resultado, né? Então, ele é um resultado aproximado, mas ele deve ser um resultado confiável, né, ao final. Então, para que a gente possa, né, ter esse insight aí, né, de confiabilidade no resultado, né, então a gente tem esse conceito aqui de algarismos significativos. Então, os algarismos significativos vão ser o quê? Basicamente, né, os algarismos, né, corretos, obtidos aí, né, a partir de alguma operação matemática, mais um algarismo, né, que seria um algarismo estimado, né? Então, o que que a gente vai ter aqui, né? Esse conceito aqui, né, de algarismos significativos, ele vai ter duas implicações aqui, né, importantes. A primeira, né, que todos os métodos numéricos, né, vão apresentar resultados aí aproximados. Então, a gente deve definir algum tipo de critério, desenvolver algum critério, né, para especificar a confiança que se tem nesse resultado. Um outro ponto, né, que a gente tem que discutir é o seguinte, que existem certas grandezas, certas quantidades, né, que elas representam quantidades aí bem específicas, né, que bem conhecidas, né, aí pela gente. Então, por exemplo, valores aí, né, o símbolo π, ele apresenta um valor, né, conhecido, a fração ali, 1/3, ela representa um valor conhecido, né? Só que a gente tem o seguinte, que essas quantidades, né, essas grandezas aqui, elas não conseguem ser expressas de uma forma exata, né, com um número limitado de algarismos, né? Então, o π aí, né, ele tem infinitos algarismos. Mesma coisa que 1/3. 1/3, né, ela é representada aí por uma dízima periódica, né? Então, a gente não tem um número limitado de algarismos para essas quantidades, né? Então, quando a gente pensa aí, né, em cálculo numérico, o que que vai acontecer? A gente vai sempre utilizar alguma ferramenta aí, né, numérica, alguma ferramenta computacional. Então, eu posso utilizar um computador, posso utilizar, por exemplo, né, uma calculadora ou até, né, mesmo aí um celular. Mas o que que acontece, né? Eu não consigo armazenar exatamente valores como esses aqui. Por exemplo, um valor de π, não consigo armazenar ele de forma exata dentro aí de um computador, né, dentro de um equipamento eletrônico. Mesma coisa, um valor aqui, por exemplo, que, como sendo 1/3. E também a gente não tem como representar esse valor, né, exatamente dentro de um equipamento eletrônico. Ainda, né, a gente tem o seguinte, que mesmo alguns outros valores, né, que para a gente são representados de forma simples, né, para um computador, para um equipamento eletrônico, eles não o são. Então, por exemplo, né, o valor ali correspondente a 1/10, 0,1, né? Para a gente, ele pode ser representado de uma maneira bastante simples. Dentro de um computador, no entanto, né, esse valor ele não é representado de maneira exata, né? Então, o computador ele vai utilizar, né, um sistema de numeração diferente, né, do sistema decimal, que não permite que a gente, então, consiga
representar certos valores de forma exata. Então, por exemplo, né, 0,1 é um deles. A gente não consegue representar esse valor de forma exata dentro de um computador, né? Então, muitos dos algarismos, né, eles não conseguem, muitos dos números, na verdade, né, não conseguem ser representados exatamente dentro de um equipamento eletrônico. Eles acabam sendo representados de uma forma aproximada, né? Então, o que vai acontecer? Bom, como eles têm que ser representados de forma aproximada, né, a gente acaba omitindo parte aí dos dígitos, dos algarismos, né, que compõem aquele valor. E fazendo isso, a gente cria o que é chamado de erro de arredondamento. Então, a gente omite parte dos algarismos, né, criando essa classe aqui de erro que é chamado erro de arredondamento. Bom, dois conceitos aqui também que acabam sendo, né, importantes quando a gente pensa num método numérico. São os conceitos aqui de acurácia e de precisão, né? Bom, o que tenho nesse slide, então, 23, na verdade, né? Nesse slide 23, a gente tem, do lado, né, esquerdo, 4 alvos, né? E esses alvos, então, vão servir para que a gente consiga discutir um pouco, né, os conceitos de acurácia e de precisão. O primeiro alvo, né, na parte superior, né, esquerda, a gente tem, então, o seguinte, esse alvo, né, a gente tem vários pontos aqui, que seriam pontos pretos, que poderiam ser encarados como soluções, né, para um certo problema. Bom, o que a gente tem nessa situação, né? A gente observa o seguinte, que a gente poderia imaginar cada um desses pontos, né, pontos pretos, como sendo uma solução para um dado problema aí, né, tido de forma numérica, a partir de uma certa estimativa inicial diferente. Então, valores, né, de chutes iniciais, de estimativas iniciais diferentes, em geral vão nos resultar em resultados um pouco diferentes. Mas nesse caso aqui, né, então seria o seguinte, a gente teria uma dispersão, né, bastante grande desses resultados. A gente nota, né, que os pontos ali, eles estão distantes uns dos outros. Além disso, a média, né, desses pontos, ele está distante ali do centro do alvo. Então, nesse caso, a gente tem uma solução que ela não é nem o que a gente chama de resultado do preciso, né? Por quê? Porque ele tem uma dispersão muito grande aí de resultados. Ele nem é um resultado acurado. Por quê? Porque a média desses resultados está muito distante do centro do alvo. Já, né, a letra B, ela teria o seguinte caso, né? A parte superior do lado direito. A gente nota o seguinte, que a dispersão, nesse caso, continua sendo grande, né? Então, os resultados eles estão distantes aí uns dos outros. Mas, na média, se a gente pudesse calcular uma média entre esses resultados, veria o seguinte, que essa média ela está próxima do centro do alvo. Então, nesse caso, a gente teria uma solução, né? Que ela é acurada, por quê? Porque a acurácia está associada, né, a atingir o centro aí, né, do objetivo, então atingir o alvo, mas é um resultado, né, em que falta precisão. Por quê? Porque os resultados estão muito dispersos, né, ao redor do centro. Na parte inferior, né, do lado, então, esquerdo, a gente tem uma outra situação, né? A gente nota que a dispersão dos resultados ela diminuiu muito, mas, né, o valor médio ali ele continua sendo um valor distante do centro. Então, a gente teria, nesse caso aí, um resultado, né, que ele é preciso. Por quê? Porque a dispersão dos resultados, né, é pequena, mas não acurado. Por quê? Porque, apesar de ser preciso, né, então, os resultados, né, estão muito próximos uns dos outros, eles
essa média, né, do resultado, ele está distante do centro, né, do objetivo. E, de uma maneira geral, né, o que a gente deseja ao trabalhar com o método numérico é a quarta situação, que é a dada ali pela letra D, né, no canto inferior direito. Então, a gente deve buscar, né, ferramentas que nos forneçam uma dispersão pequena e que a média, né, dos resultados esteja coincidente com o centro do alvo. Então, nessa situação, a gente tem um resultado que é, né, tanto acurado quanto preciso, né? Então, essa seria a situação ideal aí para a gente. Alguma dúvida aqui por enquanto? Não, professor. Bom, ainda, né, associada à parte inicial, né, da matemática computacional, então a gente tem aqui os conceitos, né, de aproximação e erro de arredondamento, né? Então, de uma forma, né, bastante simples, né, o que a gente tem aí associado à solução numérica, né? Toda solução numérica, ela está sujeita, né, a uma certa variedade aí de erros. Então, esses erros são chamados, então, de erros numéricos, né? E esses erros numéricos, então, né, eles podem ser divididos em diferentes classes. Uma delas, né, é o que a gente chama aí de erros de truncamento. Outra classe são chamados erros de arredondamento, né? Então, o que seriam esses erros, por exemplo, erros de truncamento? Os erros de truncamento, eles vão estar associados ao fato de que, para várias situações, a gente acaba tendo que realizar aproximações ao invés de trabalhar com procedimentos matemáticos exatos. Então, por exemplo, né, ao invés de trabalhar ali com uma integral, né, de uma forma exata, a gente acaba trabalhando com uma integral de uma forma aproximada, né? Então, se a gente pegar ali o conceito, né, a obtenção, por exemplo, da integral, né, uma das formas da gente encarar a integral seria o quê? A gente montar vários, né, pequenas barras correspondentes a pequenas áreas, né, e somar essas pequenas áreas para formar ali uma integral, né? Então, uma das técnicas que a gente vai ver aí, por exemplo, uma técnica numérica para calcular a integral, seria dividir, né, aí a função em várias pequenas regiões, né, contendo então pequenas barras e somar então a área de cada uma delas. Claro que, né, à medida que essas barras se aproximem uma das outras, o resultado deve ser o mais acurado, né, mais próximo do real. Mas, né, o que acontece? Ao invés de a gente utilizar uma ferramenta, né, que seria a ferramenta da integração ali, obtenção, né, de uma primitiva, que a gente diz aí, né, de uma função aí primitiva, ao usar essa técnica, né, aproximada, a gente gera, então, esse chamado erro de truncamento. Ao invés de usar a técnica exata, eu faço aí alguma aproximação, né? Então, criando esse erro de truncamento, né? Então, eu substituo a operação exata por uma operação aproximada. Já o arredondamento, né, ele está associado ao quê? A quantidade, né, limitada de algarismos significativos que a gente acaba utilizando, né? Então, muitas vezes, né, o que acontece? Ou o computador, ou, né, o equipamento que a gente está empregando, né, ele vai ter aí uma certa quantidade limitada de algarismos que podem ser empregados, né, algarismos significativos. E à medida, então, que as operações elas vão sendo executadas, né, o que vai acontecendo?
o erro, né, que a princípio era um erro pequeno, ele vai tendendo a crescer, né, com essas operações. Então, se a gente executa por operações, esse erro acaba não sendo nem, né, notado. Agora, é bastante típico, né, que em problemas de engenharia a gente acabe tendo que trabalhar, né, com sistemas, né, com centenas, milhares, às vezes até milhões de operações sendo executadas. E o que acontece? Se a cada uma das operações a gente tem um pequeno erro, né, e esse erro ele tende a crescer com a cada operação, né, se eu executar milhões aí de operações, né, ao final a gente pode ter aí um erro significativo, né? Então, também a gente vai ter que tomar os devidos cuidados, né, para evitar que esse erro como se diga, né, se propague aí de forma muito grande dentro da solução, né? A gente tem que garantir que a nossa solução seja uma solução confiável, né? Então, para que a gente possa garantir essa confiabilidade da solução, a gente tem um conceito aqui, né, de erro. Então, o erro está associado, né, ao quê? A gente tem, né, o erro, né, somado com o valor aproximado obtido, ele deve ser igual ao valor verdadeiro. Então, basicamente, o erro, né, ele é valor verdadeiro menos aproximação. Só que o que acontece, né? Em geral, a gente não tem o valor verdadeiro. Até porque se a gente tivesse o valor verdadeiro, né, não precisaria resolver o problema. Então, ao invés de ter, né, um valor verdadeiro, a gente tem um valor aproximado. E daí também, né, ao invés de ter o erro, a gente tem um erro aproximado. Então, muitas vezes, o que a gente vai trabalhar aqui na disciplina, ao invés de ser o erro em si, vai ser, né, uma aproximação desse erro, né? Então, de uma forma relativa, né, ou de uma forma absoluta, né, mas de forma aproximada. Bom, e esses erros estão associados a quê, né? Um dos pontos aqui que acaba sendo, né, bastante importante quando a gente pensa num equipamento eletrônico, num computador, numa calculadora, ou mesmo aí dentro do celular, né, é que as máquinas, né, aí em geral, elas vão ter uma forma de representar, né, os números que é uma forma diferente da que a gente está habituado. Então, a gente está habituado a trabalhar aqui, né, com um sistema que a gente chama aí de sistema decimal. Então, para representar os números, né, a gente utiliza basicamente 10 algarismos, né, 10 dígitos aí, né? Então, vai do 0, né, 0, 1, 2, 3 até o 9, né? Já um computador ele não consegue operar, né, e trabalhar com algarismos dessa forma. Então, a arquitetura, né, aí de construção de um computador, ela consiste, na verdade, né, em uma sequência de que a gente chama aí de dígitos binários. Então, ao invés de trabalhar com um sistema decimal, em que a gente tem 10 algarismos, o computador ele vai trabalhar basicamente com 2 algarismos. Então, que a gente chama aí, então, de bit, né? Então, ele corresponde a falso ou verdadeiro, ligado ou desligado, né? Verdadeiro, falso, sim ou não. Então, esse sistema chamado de sistema binário, ele admite apenas, né, a opção sim ou não, né, ligado ou desligado. Então, ela só tem essas duas opções. Então, o que acontece? Dentro do computador, todo número, né, que a gente digita, por exemplo, numa planilha eletrônica, ou mesmo, né, numa calculadora, ele acaba sendo convertido nessa base que é chamada base binária.
Então, o que vai acontecer? Dependendo aí, né, da situação, um número que para a gente seja um número exato, né, simples, por exemplo, 0,1, ele acaba não sendo armazenado, né, e tratado de forma exata dentro de um computador, por ele trabalhar aí com um sistema, né, chamado de sistema binário. Então, o que vai acontecer dentro aí de um computador, né, de um equipamento eletrônico? Os números, eles acabam sendo armazenados, né, numa estrutura que a gente chama aí de palavra. E essas palavras, né, elas consistem em um certo número de bits, né? Então, existiam lá, por exemplo, equipamentos, né, inicialmente de 16 bits, né? Existiam lá outros antes desses 16, né, que continham apenas 8, depois, né, 16, depois 32, né? Atualmente a gente tem equipamentos aí de 64 bits, né? Então, essa quantidade aí de bits, na verdade, ela está associada ao quê? A capacidade de armazenamento e de operação dentro, né, desse equipamento. É a quantidade, né, de bits aí que vai nos fornecer, na verdade, a quantidade de algarismos significativos associados à solução, né, numérica. Então, de uma forma geral, né, um número qualquer aí em uma base qualquer, né, poderia ser expresso da seguinte forma, aqui dada nesse slide 28. Então, um número, né, z, uma base alfa, né, ele pode ser dado aí como sendo um AM, né, sendo o primeiro dígito, um AM-1 segundo, né, um AM-2 um terceiro, até 1 a 0, ponto decimal, né, essa vírgula aqui ele separa, né, a parte inteira da parte decimal, e esses Bs aqui seriam a parte decimal, né, B1, B2 até Bn, parte fracionária do número, né? Então, a princípio, a gente teria aquela forma como sendo uma forma, né, inicial de armazenamento, né, de um número. Mas dentro de um computador, né, o que vai acontecer? Bom, dentro de um computador, então, ele acaba tendo, né, diferentes tipos, né, de variáveis, então, diferentes tipos de palavras, dependendo de qual é o indicado para o valor numérico. Então, por exemplo, né, para um número inteiro, né, ele tem um certo tipo de representação. Para um número, né, decimal, ele vai ter uma outra forma de representação, né? Então, a gente tem a chamada representação inteira, né? E temos a representação em ponto flutuante. Para a representação inteira, né, a gente vai ter o quê? Né? Um certo bit ele vai indicar o sinal, né? Se o sinal é positivo ou negativo para aquele número, e os bits seguintes são utilizados para representar o número inteiro em si. Claro, então, que se eu tiver, né, uma palavra lá de 32 bits, eu vou ter uma certa quantidade aí de valores que podem ser representados. Se eu tiver uma palavra de 64 bits, uma quantidade muito maior, né, de valores podem ser representados. Já para ponto flutuante, né, a gente tem uma estrutura um pouco diferente aí para divisão, né, para representação de um número. Então, quando a gente pensa, né, num número decimal, um número em ponto flutuante, o computador, né, ou o equipamento aí, ele vai tratar o número de uma maneira um pouquinho diferente. Então, ele trata, né, da seguinte forma. Tenho aqui, né, essa expressão m vezes um alfa elevado a e, em que o m é a chamada de mantissa, né? Se eu pegar, por exemplo, um número, né, e escrever em formato científico, né,
basicamente a gente tem esses mesmos elementos apresentados nesse slide 30. Então, por exemplo, 352,7, né? A gente teria, em notação científica, 3,527 vezes 10 elevado ao quadrado, né? Então, esse 3,527, ele corresponderia a essa parte aí que é a mantissa, né? Bom, o alfa, né, aí é a base, né? Então, quando a gente pensa no sistema decimal, a base vai ser 10, né? Então, por isso que eu fiquei com 3,527 vezes 10, né, elevado ao quadrado. Então, o alfa, nesse caso, seria 10, né? Se eu pegar aí no formato científico. E o expoente, aquele E, né, seria a parte ali, né, em que a base é elevada. Então, 10 ao quadrado, então o expoente seria 2, né? Só que a gente tem o seguinte, né? Dentro do computador, né, ele, ao invés de trabalhar aí, né, com esse formato igual ao formato científico, a gente trabalha com um formato chamado de formato normalizado, né? O que é isso? No formato científico, né, o primeiro dígito antes, né, do ponto decimal, ele sempre tem que ser um número não nulo, um dígito não nulo, né? Quando a gente pensa nesse formato chamado de normalizado, o primeiro dígito antes do ponto decimal, ele deve ser nulo, né? Então, essa é a diferença básica do número normalizado, né, do formato científico padrão, né? Além disso, né, a gente tem a seguinte situação. O primeiro dígito após o ponto decimal, ele não deve ser, né, ele não pode ser nulo. Então, o primeiro dígito após o ponto decimal tem que ser não nulo. Então, a gente tem uma situação que seria basicamente essa daqui, né? Então, para mantissa, a gente teria, né, que ele deveria ser maior ou igual a 1 sobre alfa, em que alfa, né, é a base, e ele deve ser menor que a unidade. Então, aquele número lá, né, de 3,527 vezes 10 ao quadrado, né, na forma normalizada, ela deve ser expressa como sendo 0,3527 vezes 10 elevado ao cubo, né? Então, é uma forma um pouquinho diferente de apresentar, né, o mesmo número. Bom, além disso, né, aí dentro de um computador, a gente tem, né, um certo número de bits que são utilizados para representar os números, né? E esses bits, então, né, eles vão ser divididos aí para que eu possa, então, representar esses diferentes parâmetros aqui, né, que ocorrem, né, na representação em ponto flutuante. Então, vou ter uma certa quantidade de bits que vai representar essa mantissa, uma quantidade de bits que vai representar esse expoente. Por quê? Porque a base, né, vai ser uma base binária. Então, né, para o expoente eu vou ter, basicamente, né, numa palavra de 32 bits, 8 bits para serem, né, utilizados para a representação, sendo um deles, né, ocupado pelo sinal do expoente e 7 ocupados pelo expoente em si. Da parte da mantissa, 1 bit é utilizado para o sinal da mantissa, 23 para o módulo, né? Então, essa seria a divisão típica para um equipamento, né, que tem aí, que trabalhe com 32 bits. Alguma dúvida aqui por enquanto? Bom, essa parte, então, né,
de palavra do computador, ela serve, né, a gente vai ver aqui um exemplo para ilustrar, né, como é encarado essa questão, né? Então, esse exemplo aqui, né, pede-se o seguinte, que a gente cria um conjunto de números hipotéticos, né, utilizando aí ponto flutuante para uma máquina que armazene a informação usando palavras de 7 bits, né? Então, seriam palavras aí muito simples, né? Eu utilizo, então, bem poucos bits. Tipicamente, né, um computador, ele vai usar ou 32 ou 64 bits de forma atual, né? Então, esse aqui seria um exemplo, apenas um exemplo didático, né? Nesse caso aqui, então, vamos fazer o seguinte, usar o primeiro bit para o sinal do número, os próximos 3 para o sinal em módulo do expoente e os últimos 3 para o módulo da mantissa, né? Então, vamos ver como é que ficaria a criação desse conjunto, né, de algarismos, de números, né, que podem ser representados. Bom, então, primeiro número positivo, né, qual que seria? De uma forma geral, né, então eu teria primeiro número positivo, por exemplo, representado da seguinte forma: 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Em que daí, né, o primeiro 0, ele está associado ao sinal do número, vamos convencionar que o 0 represente um sinal positivo, né? Quando ele representa sinal. O 1 seria o sinal do expoente, né? Então, um sinal negativo. 1, módulo do expoente. E 1, 0, 0, módulo da mantissa. Por que 1, 0, 0, né? Porque a gente tem que lembrar que ele está na forma normalizada. Então, o primeiro dígito, depois do ponto decimal, ele deve ser, né, não nulo. Então, eu não posso usar 0 ali na primeira posição, né? Eu tenho que ter um valor não nulo ali. Então, para o expoente, se a gente utilizar ali, né, um sinal negativo, então tem o número 1, 1 na base 2, ele estaria, né, relacionado a quê? 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 a 1. Isso aí daria 3 na base 10, né? E para a mantissa, né, então 1, 0, 0 na base 2. Bom, então, como a mantissa é a parte decimal, então é 1 vezes 2 elevado a menos 1, né? Então, o expoente tem que ser negativo ali, a primeira parte, né? Daí 0 vezes 10 a menos 2 e 0 vezes 10 a menos 3. Isso aí, então, vai me dar um resultado equivalente a 0,5 na base 10. Então, teria um número, né, que seria correspondente a 0,5 vezes 2 elevado a menos 3. Isso, convertido base decimal, então daria o número 0,0625. Né? Bom, para que a gente possa, então, né, verificar os números que podem ser representados nesse computador, né, nessa máquina hipotética, então vamos colocar aqui alguns. Então, a sequência, né? Eu vou modificar apenas a mantissa aqui. Então, ao invés de ser 100 para a mantissa, vamos para o próximo número que pode ser representado, que seria, então, 101, né? Então, convertendo na base decimal, teria esse número aqui, 0,078125. O número seguinte, né? 110, daria, então, esse valor aqui, 0,09375, né? E aqui, então, números seguintes que podem ser representados. O que a gente nota, então, né? Para esse computador hipotético? Um ponto, né, que a gente acaba notando e sendo bastante claro nesse caso, é que a gente não consegue representar diversos, né, dos valores aí dentro desse computador hipotético, representar de forma exata. Então, por exemplo, um número equivalente a 0,08, né? Dentro desse computador hipotético, torna-se impossível que a gente represente. Por quê? Porque entre os dois números que eu consigo representar aqui, né, 101 e 110, né, eu não tenho outra possibilidade, não tenho uma possibilidade que intermediária. E um deles, né, ele representa 0,078, o outro 0,093. Então, 0,08, né,
não consegue ser representado exatamente ali. Então, ele vai ter que ser representado de forma aproximada. Ou através, né, desse número aqui, que na prática ele é o 0,078, ou através desse outro valor aqui, que na prática ele representa o 0,093, né? Bom, um maior valor possível de ser representado, né? Então, ele corresponde aos dois expoentes, né? Expoente do número, sinal do número e sinal do expoente, né? Positivos. E nesse caso, ele corresponde a um valor, né? Correspondente a 7 na base decimal. Então, o que a gente tem, né, desse exemplo, né? Alguns aspectos principais. É que um dos aspectos, né, é que existe apenas um número finito de quantidades que podem ser representadas dentro do intervalo, né? Então, a gente tem aí um grau de precisão limitado dentro de qualquer máquina, né? Por melhor que ela seja, né, trabalhando aí com uma palavra de 64 bits, por exemplo, mas a gente só tem aí uma quantidade finita de quantidades de números que podem ser representados, né? Claro que uma palavra de 64 bits, a gente vai conseguir representar muito, né, mais números aí do que essa palavra aqui de 7, né? A gente consegue representar vários valores a mais aí. Só que, o que acontece, né, de qualquer maneira, é uma quantidade finita de números, não uma quantidade infinita como ocorre, né, matematicamente. Então, existe um intervalo limitado de quantidades que podem ser representadas. Por exemplo, nessa máquina aí de 7 bits, né, o valor mínimo era 0,06 alguma coisa, né? O valor máximo aqui é 7. Então, qualquer valor que seja menor ou maior, né, do que esses limites não pode ser representado dentro dessa máquina, né? Se a gente tiver um número maior do que o máximo, né, representável, a gente tem um erro chamado aí de overflow. Então, ele supera a capacidade de representação da máquina, né? O número tenderia a ir para o infinito, né, entre aspas aí, mas infinito para aquela máquina. Então, é um erro aí de overflow. Se, por um outro lado, né, a gente tiver um próximo de zero, em que ele esteja, né, entre o zero e o primeiro número que possa ser representado, a gente tem a condição chamada de underflow, né? Então, nessa situação, o número, né, por exemplo, se eu tivesse lá um 0,01, né, ele não conseguiria ser representado exatamente. E nessa situação, ele cairia, né, ele seria representado por zero. E a gente teria, então, esse problema de underflow. Dúvidas? Bom, então eu vou finalizar aqui por hoje, por aqui. Na próxima aula a gente vai, né, retomar aqui o tema de matemática computacional, né, e vamos então dar prosseguimento aí trabalhando então com a parte, né, de operações aritméticas comuns, né, dentro aí de um computador e verificar como, né, essas operações elas vão acabar influenciando num resultado numérico. Alguma dúvida, alguma questão? Bom, então eu vou pedir para vocês, né, como uma tarefa inicial, que tentem acessar ali a UFPR virtual, né? Então, utilizem lá o CPF
A senha ali, a princípio, é a data de nascimento ali com 8 dígitos, né? Verifiquem se vocês têm acesso ali ao material, né? Conseguem acessar aí de uma forma clara, né? Qualquer problema aí, tenta entrar em contato comigo, eu tento verificar se eu consigo resolver, senão a gente tenta daí o suporte, né, da UFPR Virtual para que vocês consigam esse acesso. Dentro da UFPR Virtual, então essa apresentação ali ele já está disponível, né? Deem uma estudada, né, para se tiver alguma dúvida aí, né, surgir alguma dúvida, possa trazer, né, ou por e-mail ou através aí da próxima aula síncrona. Oi? Alô? Alguma questão? Bom, então eu encerro aqui por aqui, né, por hoje. Desejo a todos aí um bom resto aí de tarde e até a próxima semana. Até, professor. Até, professor. Até mais, professor. Até mais, professor. Obrigado. Até semana que vem, professor. Até mais, professor.